Amados irmãos e irmãs, meus amigos e minhas amigas, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma breve transmissão. Dessa vez, irei falar sobre uma passagem que tem sido muito mal interpretada, por muitos grupos heréticos e sectários. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová. E essa passagem, ela está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 16, que diz: Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Então, amados irmãos e irmãs, baseados nessa passagem, as Testemunhas de Jeová defendem que Cristo não voltará mais visivelmente, que não voltará triunfalmente, ou seja, que o veremos aos olhos nus, com os nossos olhos físicos. Então eles defendem que essa vinda de Jesus será uma vinda espiritual e que nós não veremos mais, baseados nessa passagem. Mas será que o apóstolo Paulo está dizendo isso mesmo? Veja bem, mais uma vez na sua Bíblia, 2 Coríntios 5,16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Então precisamos entender que um texto sem contexto é um pretexto para mais uma heresia. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então nós temos que ver o contexto, aquilo que veio antes e aquilo que vem depois. Será que Paulo estava falando disso, que Jesus não voltará mais visivelmente? Então não é isso. Porque a Bíblia mostra muitas passagens que Jesus voltará triunfalmente, do mesmo modo em que ele foi visto subir, certo? Então veja bem, vamos ler aqui, vamos começar a ler do versículo 14. 2 Coríntios 5, do 14 até o 16, diz: Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Então, lendo o contexto aqui, nós entendemos claramente o que o nosso amado apóstolo Paulo está enfatizando. O Paulo está dizendo aqui que da forma que nós vimos Cristo, segundo os procedimentos do mundo, segundo a aparência humana, segundo o ponto de vista humano, ponto de vista meramente humano, nós não vemos mais assim quando passamos a ser novas criaturas, quando aceitamos como Senhor, Salvador e Deus de nossas vidas. Então nós passamos a ter uma nova relação com Cristo. E não vemos mais Cristo segundo nós víamos no passado, como um mero homem. Agora nós vemos Cristo como um ser glorificado, como um Deus morto e ressuscitado, agindo e atuando em nossas vidas. É isso? Então não vemos Cristo mais conforme os padrões do mundo, mas conforme o Evangelho. Amém? É isso? Aqui não está falando da futura vinda de Cristo, da sua vinda escatológica. Certo, amados irmãos e irmãs? Então fica aqui mais uma verdade esclarecida. Então que Deus possa abençoar a todos vocês e que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.